Se há algo que os fãs de futebol adoram, é um goleiro maluco. Não há nada mais divertido do que isso. E veja bem, há muitas coisas que um goleiro poderia ser para ser visto como estranho ou fora do comum, mas seu truque principal tem que ser marcar gols. Apesar de tudo, muitos goleiros se tornaram famosos por marcar gols. René Guita marcou 43 gols em sua carreira, Jorge Campos marcou 46, e o grande José Luiz Chilavert superou ambos, marcando 63. Isso já parece absurdo, mas na verdade é apenas o segundo recorde mais alto da história. Houve outro jogador que marcou mais do que o dobro de Chilavert, 131 gols marcados por um goleiro. No seu melhor momento, em 2005, teve uma temporada com 22 gols. O jogador irreal, tão incrível que ganhou o apelido de Rumito, porque se você não visse, não acreditaria. Dizer que ele era um em 1 bilhão seria pouco. E como sempre diziam os fãs do São Paulo, todos têm um goleiro, mas só nós temos Rogério. Rogério Ceni marcou todos os seus gols através de pênaltis ou, mais impressionante ainda, cobranças de falta. E sei que você pode estar se perguntando, quão bom um goleiro tem que ser em cobranças de falta para que o treinador o escolha em vez de qualquer outro jogador? Ele começou a cobrá-las em sua 6ª temporada e, mesmo assim, terminou sua carreira com a mesma quantidade de gols de falta que Maradona e Messi, e apenas alguns a menos que Ronaldinho. E mesmo Juninho Pernambucano, o melhor cobrador de faltas de todos os tempos, marcou apenas 15 gols a mais que Ceni. Ele não só marcava gols, como também era um goleiro fenomenal. Apesar de nunca ter saído da América do Sul, ganhou praticamente tudo que havia para ganhar, 10 troféus internacionais. A quantidade de recordes que quebrou é impressionante. O maior especialista em bola parada não só conseguia marcar, mas também podia defendê-las. Ceni também detém o recorde de mais pênaltis defendidos na história do futebol e, além disso, possui vários outros recordes, como ninguém ter jogado mais partidas como capitão do que ele ou ninguém ter vencido tantos jogos para um único clube como ele fez. Ele até conseguiu se tornar o primeiro e único jogador a ser nomeado para a Bola de Ouro sem nunca ter jogado na Europa. Mas se você perguntar à maioria dos fãs de futebol europeu sobre ele, eles nem sabem quem ele é. Uma coisa é certa, se ele tivesse jogado na Europa, seria facilmente considerado um dos maiores de todos os tempos. Ceni tem uma história curiosa, já que, apesar de suas conquistas, esteve muito perto de não se tornar sequer um jogador de futebol. As estrelas do universo tiveram que se alinhar tantas vezes para ele chegar a um destaque quase inacreditável. Antes de nascer, disseram à sua mãe que interrompesse a gravidez, pois havia um alto risco de que tanto ela, quanto o bebê pudessem morrer a qualquer momento. Mas sua mãe decidiu arriscar tudo e seguir em frente. Depois, há o fato de que, por muito tempo, ele jogou como lateral. Só descobriu que era excelente no gol aos 15 anos, e isso porque o goleiro de seu time se machucou, então ele foi obrigado a ocupar o lugar simplesmente porque era o mais jovem da equipe. Então, aos 18 anos, seu pai o obrigou a rejeitar sua primeira proposta de jogar para um clube porque ele já trabalhava em um banco, o que seu pai considerava um trabalho muito mais prestigiado. Mas, felizmente, ele foi demitido, o que finalmente lhe permitiu se juntar ao seu primeiro time, o Sinop, na 4ª divisão do futebol brasileiro, onde ainda era o terceiro goleiro. Mas, mais uma vez, felizmente para ele, justo quando começaram a avançar estranhamente longe de seu campeonato regional, algo muito importante no Brasil, no resto do time todos os goleiros se machucaram. Mesmo nesse ponto, levar o jovem de 18 anos ao gol para os jogos mais importantes teria sido uma loucura, o que levou a diretoria a buscar outro goleiro. Mas foi quando o treinador decidiu que Ceni era mais que suficiente. Todos ficaram desconcertados com essa decisão e disseram: tudo bem, mas se perdermos, você está demitido. Apesar disso, Ceni seguiu em frente e, de alguma forma, conseguiu defender um pênalti no último minuto, levando assim o Sinop a vencer seu próximo jogo, encaminhando-os à vitória em seu campeonato regional pela primeira vez na história, contra todas as probabilidades. O que por sua vez valeu a Ceni um teste no São Paulo, onde as coisas finalmente começaram a funcionar, mas não sem uma última coincidência tão trágica quanto impressionante. Durante seus 3 primeiros anos no São Paulo,
Voltou a jogar na academia e seu time teve muito sucesso, mas Ceni era apenas o segundo goleiro. O São Paulo até estava considerando enviá-lo a um time menor, já que ele sempre ficava na sombra de seu contraparte, um goleiro chamado Alexandre. Alexandre, um jovem goleiro que já estava tendo muitas oportunidades no time principal como um dos talentos do time, o treinador do time afirmou uma vez: Alexandre era muito melhor que ele, não só no gol, mas também com os pés. Justo quando Alexandre parecia estar pressionando para ganhar um lugar no time titular do primeiro time, saiu com alguns amigos e depois de uma noite de festa, decidiu dirigir de volta para casa sozinho. Havia um trecho de estrada coberto de neblina. Alexandre adormeceu ao volante, colidiu brutalmente contra os separadores da via e faleceu no ato. Como consequência disso, Ceni foi chamado para o time principal para ocupar seu lugar. Como o mesmo olheiro diria, sem esse acidente, hoje ninguém sequer conheceria Rogério. Mas passando a algo um pouco menos sombrio, apesar de não ter muito tempo de jogo em suas primeiras 4 temporadas com o time principal, Ceni tinha talvez o melhor senso de tempo já visto, recebendo medalhas pela Copa Libertadores, a Copa Intercontinental e a Recopa Sul-Americana, apesar de passar a maior parte do tempo no banco. Então, finalmente, teve algum tempo na Copa Sul-Americana, levando esse troféu também, impressionando a todos o suficiente para finalmente chegar ao time titular. No entanto, algo estranho aconteceu depois. Muricy Ramalho, seu treinador, sempre via Ceni praticando cobranças de falta depois dos treinos, e mais surpreendente ainda, ele era incrivelmente bom nisso. Então, ele se aproximou e, em tom de brincadeira, disse para continuar trabalhando e talvez um dia ele o deixaria cobrar uma falta em um jogo de verdade. Mas o que ele não percebeu foi que Ceni realmente não tinha intenção de desistir, e assim, depois de 6 meses e uns 15 mil chutes de falta, ao ver que ninguém trabalhava tão duro quanto ele, Ramalho tomou a surpreendente decisão de nomear seu goleiro como seu novo especialista em cobranças de falta. E valeu a pena. Ceni marcou 3 gols naquele primeiro ano e mais 3 no segundo. No terceiro, ele até começou a cobrar pênaltis. No quarto, conseguiu um recorde incrível de 7 gols de falta em um ano, que é uma eficiência semelhante à de Lionel Messi. Ele até conseguiu marcar uma cobrança de falta decisiva no jogo de volta da final do campeonato estadual, dando o título ao São Paulo ao vencer o Santos por 3-2. E assim, de repente, entregaram a faixa de capitão para ele. Mas, apesar disso, honestamente, o início do século foi um momento difícil para Ceni, já que, apesar de suas grandes atuações, não havia espaço para ele na seleção brasileira. Bem, ao contrário do que você pode pensar, ele realmente jogou pelo Brasil e, quanto aos troféus, mais uma vez foi muito bem sucedido. O problema é que, por algum motivo, quase sempre se encontrava no meio de alguma controvérsia. Em 1997, foi convocado para a Copa das Confederações e até o Brasil levou o torneio, mas acabou em um grande problema com o treinador Mário Zagallo, já que Ceni disse à imprensa que lhe faltava liderança depois que alguns de seus companheiros cortaram seu cabelo como uma brincadeira. Zagallo ficou tão bravo com seu comentário que literalmente nunca mais o convocou. No entanto, em 1998, Vanderlei Luxemburgo assumiu e convocou Ceni como um de seus goleiros. Mas depois Ceni se recusou a assumir a culpa por 2 gols que concederam supostamente devido a seus erros e o público se voltou contra ele, o que novamente complicou as coisas. Quando Luiz Felipe Scolari chegou, suas oportunidades se reduziram ainda mais, já que o treinador insistia em convocar Marcos, o goleiro do Palmeiras com quem ele tinha uma relação pessoal. Mesmo assim, em 2002 foi convocado para a Copa do Mundo e, apesar de não jogar um único minuto, pôde adicionar esse troféu ao seu currículo. Mas infelizmente, essa seria praticamente a última vez que ele vestiria a camisa amarela, apesar de ter apenas 29 anos na época. Apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu atingir um novo ponto baixo em sua carreira, cometendo 2 erros que eliminariam seu time da Copa Libertadores quando estavam a um passo da final. E novamente atacou seus críticos, afirmando que não poderia ser criticado por pessoas que mal conseguem controlar uma bola. Isso só enfureceu ainda mais os torcedores, que começaram a vaiar Ceni e a pedir que ele fosse relegado ao banco. Mas, mais uma vez, de repente, as estrelas se alinharam, permitindo-lhe alcançar seu auge.
Então, a diretoria praticamente ignorou os torcedores e manteve sua fé nele. E como resultado, Ceni recuperou sua melhor forma e levou novamente o São Paulo à Copa Libertadores. Lá finalmente encontrou sua redenção. Depois de permanecer invicto durante toda a fase de grupos, entrou nas fases eliminatórias com um fogo dentro dele como nunca se tinha visto antes. Defendeu cada chute que o Palmeiras tentou nos 2 jogos e até marcou um pênalti ele mesmo. Depois, nas quartas de final contra o Tigres do México, os esmagou com uma vitória por 4-0, na qual Ceni não só marcou uma cobrança de falta, mas 2 no mesmo jogo. Em um momento, esteve perto de se juntar a Chilavert como o único goleiro a marcar um hat-trick, mas infelizmente sua terceira tentativa apenas conseguiu acertar o travessão. Somando a tudo isso, temos que adicionar um pênalti no último minuto nas semifinais e uma atuação heróica na final, e não só levou o troféu, mas protagonizou uma das melhores atuações de um goleiro em toda a história, cativando mais uma vez os torcedores e acumulando absurdos 5 gols na competição. Para colocar em perspectiva, Robinho foi o segundo maior goleador do torneio e só marcou um gol a mais que esse goleiro fenomenal. Como você pode imaginar, Ceni foi nomeado o jogador do torneio. Mais tarde naquele ano, participaram do Mundial de Clubes. Não só Ceni brilhou nas semifinais, marcando o gol decisivo em uma vitória por 3-2 contra o Al Ittihad, mas também teve uma atuação estelar na final, levando o São Paulo a vencer o Liverpool, e Ceni ganhou novamente o prêmio de jogador do torneio. No final do ano, saindo como campeão mundial, se estabeleceu como o melhor goleiro da América do Sul e marcou 22 gols, incluindo 10 de cobranças de falta. Para fazer uma comparação, Messi conseguiu apenas 8. E, ainda assim, nem sequer recebeu uma indicação à Bola de Ouro. É difícil encontrar outra razão para isso além do fato de que não jogava na Europa. Mas, felizmente, ele não desistiu ainda. No ano seguinte, se encontrou novamente na final da Copa Libertadores. E, de alguma forma, marcou alguns dos gols mais decisivos da competição, mas o mais incrível, faltando 5 minutos para o final e com o placar agregado empatado em 3, Ceni cometeu um erro em um cruzamento e viu sua chance de reafirmar seu sucesso desaparecer. No entanto, havia uma esperança, e assim, Ceni se levantou e continuou, oferecendo uma de suas melhores atuações no jogo que ocorreu depois da final. Imagine isso, o São Paulo estava perdendo por 2-0 para o Cruzeiro. Os torcedores estavam em silêncio no Morumbi como se estivessem presenciando um funeral. Uma derrota os relegaria ao segundo lugar, e de repente, o árbitro aponta para o ponto do pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. Se marcarem, o jogo estaria praticamente decidido. Mas nesse momento, Ceni leva tudo para o próximo nível e defende o pênalti. Ainda emocionado por sua defesa, alguns momentos depois, o árbitro aponta um pênalti a favor do São Paulo. Ceni corre por todo o campo, pega a bola e a coloca no ângulo superior. Mas isso ainda não tinha terminado. No segundo tempo, voltou ao campo e marcou um segundo gol de falta, empatando o jogo e garantindo um ponto para seu time, que não só manteve sua invencibilidade, mas também os manteve no topo da tabela quando tudo parecia perdido. O jornal esportivo mais bem-sucedido do Brasil nunca havia dado uma classificação de 10/10 a um jogador em sua história, mas naquele dia isso mudou. Segundo eles, Ceni tinha alcançado a atuação perfeita. No final do ano, o São Paulo conseguiu levar o título. Ceni ganhou o prêmio de jogador do ano da Liga, sendo o único goleiro na história a conquistá-lo, e se tornou oficialmente o maior jogador da história do São Paulo. E se isso não fosse suficiente, nos 2 anos seguintes, Ceni lideraria o time não só para revalidar seu título, mas para se tornarem tricampeões nacionais. O mesmo número de títulos que o clube havia obtido desde sua criação. Na segunda dessas 3 temporadas, Ceni conseguiu incríveis 14 gols nos 35 jogos da Liga que disputou, permitindo assim que o São Paulo terminasse o ano com uma vantagem de 15 pontos sobre o resto da tabela. Ceni não só ganhou o prêmio de jogador do ano mais uma vez, mas finalmente recebeu sua indicação à Bola de Ouro, um dos feitos mais surpreendentes na história do futebol. No ano seguinte àquele terceiro título da Liga, fraturou o tornozelo. Já tinha 36 anos, seus gritos foram suficientes para mostrar o dano que havia causado. Mas, apesar disso, voltou. Nessa época,
o São Paulo estava lutando para igualar os resultados dos anos anteriores, mas Ceni se manteve firme até os 42 anos. Só ganhou mais um troféu em sua carreira, seu 10º e último título internacional, a Copa Sul-Americana. Naquele momento, só conseguia treinar depois de tomar analgésicos intensos, mas ficou porque o time precisava dele, e nada era mais importante para ele do que o time. Assim, em suas últimas palavras como jogador do São Paulo, pediu aos torcedores uma única coisa: que espalhassem suas cinzas no campo do estádio Morumbi no dia de sua morte. Essa foi a incrível história de um dos melhores goleiros da história do futebol. Deixe sua opinião nos comentários, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal se você gosta do nosso conteúdo. Isso foi Arena Esportiva. Até a próxima!